Nomes como Roosevelt, Astor, Forbes e Harvard são reverenciados como pilares da história americana. Estão estampados em fachadas de universidades, homenageados em monumentos e lembrados em livros como sinônimos de honra, progresso e liderança. Mas o que raramente se questiona é a origem das fortunas que sustentaram esses legados. Por trás da fachada de prestígio, escondia-se uma rede de transações obscuras que moldou os alicerces do poder nos Estados Unidos, o tráfico de ópio. Durante o século XIX, enquanto a China mergulhava numa crise devastadora causada pelo vício generalizado, comerciantes americanos transportavam toneladas da droga para seu território. Era uma operação global, meticulosamente coordenada, que envolvia navios, depósitos, intermediários e alianças comerciais com potências estrangeiras. O lucro era tão extraordinário, atingindo margens de até 500%, que uma geração inteira de famílias americanas construiu impérios a partir dessa destruição. Entre elas estava a família Delano. Warren Delano II, avô de Franklin Delano Roosevelt, atuou como sócio da Russell & Company, uma das maiores empresas americanas dedicadas ao comércio com a Ásia. Entre 1833 e 1846, ele supervisionou a logística de transporte de grandes quantidades de ópio entre a Índia e os portos chineses. A fortuna que acumulou com esse comércio financista não apenas seu retorno triunfal aos Estados Unidos, mas também a construção de uma mansão de 40 cômodos em Nova York. Mesmo após uma crise econômica que corroeu parte de seu patrimônio, Delano retornou à Ásia, retomou o tráfico e voltou ainda mais rico. Essa riqueza pagou pela educação de seu neto, Franklin D. Roosevelt, que estudou em Harvard, circulou entre a elite e, mais tarde, se tornaria o 302º presidente dos Estados Unidos. Ironicamente, foi ele quem, em 1935, sancionou as primeiras leis federais que criminalizavam o uso e o comércio de drogas no país. O mesmo homem que se beneficiou de uma fortuna gerada pela destruição de milhões passou a punir pequenos traficantes, muitos dos quais vendiam exatamente a mesma substância, mas em escala incomparavelmente menor. Roosevelt não foi o único herdeiro de um legado forjado no ópio. John Jacob Astor, considerado um dos primeiros magnatas da América, construiu sua fortuna não apenas com peles, como os livros escolares costumam dizer, mas com o tráfico direto de ópio. Seus navios cruzavam o Mediterrâneo e o Oceano Índico, levando a droga da Turquia até a China, onde era trocada por prata, seda e chá. Em 1840, sua riqueza era estimada em 20 milhões de dólares, o equivalente a mais de $500 bilhão hoje. Parte desse dinheiro fundou bibliotecas, museus e universidades. Hoje, seu nome está em ruas, edifícios e instituições, mas nenhuma dessas homenagens menciona a origem manchada do patrimônio. A família Forbes também integra essa história. Robert Bennett Forbes e John Murray Forbes, ambos ativos no comércio marítimo entre os Estados Unidos e a Ásia, desempenharam um papel central na distribuição de ópio. Robert era capitão de navios que transportavam a droga, enquanto John investia os lucros em ferrovias e companhias americanas. Esse capital serviu de base para o império editorial que hoje leva o nome Forbes, um dos maiores símbolos do sucesso empresarial contemporâneo. E, no entanto, nenhum de seus perfis biográficos oficiais menciona o papel que desempenharam na tragédia asiática. Thomas Handaside Perkins, um dos homens mais ricos da Nova Inglaterra, também fez fortuna no tráfico. Sua empresa, a Perkins & Company, mais tarde absorvida pela Russell & Company, exportava ópio da Turquia para a China. Com os lucros, Perkins financiou hospitais, escolas, universidades e fundações filantrópicas. Até hoje, a Universidade de Yale
oferece bolsas de estudo com seu nome, e a famosa Escola Perkins, para cegos, em Boston, foi fundada com recursos oriundos do comércio de drogas. A ironia de associar um nome ligado ao sofrimento de milhões a instituições de cuidado e educação é, no mínimo, perturbadora. E, por fim, os Russell. Samuel Russell fundou, em 1823, a Russell & Company, que se tornaria a maior firma americana envolvida no comércio com a China e, por consequência, no tráfico de ópio. Seu primo, William Huntington Russell, cofundou a sociedade secreta Skull and Bones em Yale, uma organização que formaria diversos presidentes dos Estados Unidos, diretores da CIA e juízes da Suprema Corte. O dinheiro que sustentou essa elite veio diretamente do narcotráfico internacional. Até hoje, o Russell Trust Association, que financia as atividades da Skull and Bones, é um vestígio dessa origem. O que une todas essas famílias não é apenas o enriquecimento com o tráfico, mas o poder de reescrever a própria história. Ao longo do século XX, essas elites se encarregaram de apagar os rastros do passado. Patrocinaram museus, universidades, fundações e editoras. Financiando biografias e cátedras acadêmicas, criaram uma narrativa higienizada, onde o tráfico virou comércio, o contrabando se transformou em empreendedorismo e o vício em filantropia. Enquanto isso, a China afundava num abismo. Estima-se que, na década de 1830, entre 10% e 12% da população masculina adulta chinesa fosse viciada em ópio. A economia entrou em colapso, famílias foram destruídas e a prata, que até então sustentava o Império Chinês, passou a escorrer para os cofres das potências ocidentais, em troca do entorpecente. O governo chinês tentou reagir. Em 1839, o comissário Lin Zexu confiscou e destruiu mais de 1.000 toneladas de ópio. Em resposta, o Império Britânico declarou guerra. A Primeira Guerra do Ópio, 1839-1842, terminou com a derrota da China e a assinatura do Tratado de Nanquim, que abriu os portos chineses ao comércio estrangeiro e cedeu Hong Kong aos britânicos. Embora o tratado não legalizasse formalmente o ópio, ele tornava impossível sua repressão. As empresas americanas, aproveitando o momento de bloqueio das companhias britânicas, expandiram sua atuação e lucraram ainda mais. Quando uma segunda tentativa de conter o tráfico resultou na Segunda Guerra do Ópio, 1856-1860, a China foi novamente derrotada e forçada a legalizar a droga, selando a desgraça de milhões de pessoas. Enquanto o Oriente se desintegrava, o Ocidente erguia templos de mármore. Bibliotecas, universidades e museus foram construídos com os mesmos lucros que destruíram vidas. E depois de encherem os bolsos com o comércio do ópio, essas famílias lideraram, décadas mais tarde, o movimento de criminalização das drogas. A Convenção de Haia, de 1912, e a Lei Harrison, de 1914, ambas apoiadas pelos Estados Unidos, marcaram o início da guerra oficial contra os entorpecentes. Mas, nessa altura, a elite americana já havia blindado seu patrimônio. O crime que os enriqueceu virou tabu, e o mundo acreditou. O mais chocante é que os mesmos que lucraram com o vício passaram a ditar a moral. Financiavam campanhas antidrogas, escreviam leis, decidiam quem seria preso. Tornaram-se senadores, presidentes, ministros da justiça. E enquanto puniam os pobres por delitos menores, mantinham intacta a memória das próprias transgressões, agora rebatizadas como filantropia. Harvard, Yale, Columbia, instituições que hoje representam o topo da educação global, foram erguidas com esse dinheiro. Mas nenhuma placa, nenhuma cerimônia, nenhuma biografia menciona o ópio. A lavagem histórica foi meticulosa. As famílias utilizaram suas fundações
e editoras para moldar a percepção pública. Patrocinaram livros que contavam apenas parte da história. Criaram departamentos acadêmicos que evitavam revisitar o passado. Ao longo das décadas, o tráfico foi sendo transformado em comércio marítimo e os traficantes em homens de negócios visionários. Hoje, o americano médio desconhece por completo essas origens. A história ensinada nas escolas ignora o papel de figuras como Warren Delano, John Jacob Astor, Thomas Perkins e os irmãos Forbes na destruição de uma civilização inteira. Enquanto isso, seus descendentes continuam influentes, comandando bancos, universidades, empresas de tecnologia e até governos. A riqueza do passado se converteu em poder moderno. O sangue derramado na China pulsa, silenciosamente, nos alicerces das instituições mais respeitadas do Ocidente. E a repetição não é coincidência. O padrão continua. Ontem foi o ópio, hoje são as guerras, os juros, a publicidade, os algoritmos. A lógica permanece: criar dependência, explorar a fragilidade, lucrar em cima da dor. A diferença é que, agora, a dominação é digital, emocional e invisível. Não se usam mais canhões, mas narrativas, dívidas e distrações. Desenterrar essas verdades não é apenas um exercício acadêmico, é um ato de resistência, porque o que chamam de progresso pode ser apenas o mesmo veneno de sempre em uma nova embalagem. Enquanto não reconhecermos as raízes do sistema que admiramos, continuaremos a ser governados por herdeiros de traficantes, agora disfarçados de filantropos, educadores e líderes globais. E o mais perverso é que nunca houve justiça, nenhuma reparação, nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento público. Apenas silêncio, o silêncio dos que venceram e escreveram a história com a tinta da omissão. Porque o verdadeiro crime não foi apenas traficar drogas, mas traficar a memória coletiva. Manipular os fatos até que as vítimas desaparecessem dos registros e os algozes fossem elevados a heróis. O tráfico de ópio pode ter acabado, mas a mentalidade que o sustentou sobrevive. A ideia de que o lucro justifica tudo permanece intacta. As mesmas famílias que um dia venderam veneno, hoje vendem ideologias, narrativas e modelos de vida. Apenas trocaram a substância. Continuam moldando o pensamento global, mas agora com ferramentas mais sofisticadas. Saber que Roosevelt veio de uma linhagem de contrabandistas, que os Astor construíram fortuna sobre cadáveres, que os Forbes fundaram um império editorial com base na dependência de outros povos e que Harvard, Yale e Columbia foram financiadas com esse dinheiro. Tudo isso é doloroso, mas é também libertador, porque uma vez que se enxerga a verdade, não há mais como aceitar o verniz do poder sem questionamento. E é por isso que essa história importa, porque ela revela como a memória coletiva é manipulada para proteger os interesses de poucos, como uma elite conseguiu transformar dor em prestígio e tragédia em legado, e como, até hoje, seguimos aplaudindo os mesmos nomes, sem saber que foram eles que iniciaram o ciclo. Se você chegou até aqui, é porque se recusou a aceitar a versão oficial. Você decidiu ir além da superfície, enfrentar o desconforto e buscar a verdade. E esse é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Porque o sistema teme quem pensa, quem questiona, quem não se cala. A história americana não é apenas uma narrativa de liberdade e progresso. É também uma história de vício, exploração e silêncio. O ópio foi só o começo. Hoje, o vício é o consumo, a distração, a ignorância. E enquanto não enxergarmos isso, continuaremos a agradecer aos algozes por nos envenenar. Mas agora você sabe, e isso muda tudo.